Olá, seja muito bem-vinda ao curso de consultoria avançado. Eu trouxe esse curso para trazer de uma maneira prática como executar cada etapa da consultoria na prática. Eu criei esse curso porque eu comecei a sentir assim uma necessidade de colegas de profissão na hora de executar a etapa. A gente tem um script ali de cada passo a passo que a gente tem que executar na hora de atender a cliente. Mas, na hora de pôr a mão na massa, aí vem a dúvida, vem a insegurança. E esse curso é justamente para tratar de cada etapa de maneira minuciosa. Eu quero te ajudar trazendo um conteúdo que fala sobre 10 anos nessa carreira que é tão brilhante, cada vez cresce mais e empodera tantas mulheres. Eu quero te trazer um jeito diferente de olhar a consultoria, de um prisma assim mais leve, individual. Tem alguns detalhes no dia a dia do atendimento que eu desenvolvi não porque eu aprendi em curso. Inclusive, eu acho que as coisas mais legais que eu aprendi ao longo da carreira foram pensando em demandas do dia a dia. Por exemplo, eu entendo o dia de compras como o dia de princesa da cliente. E aí eu coloco as peças no provador com o botão aberto. Se o cintinho daquela calça clochard é de amarração, eu já deixo tudo preparado de modo que ela não precise se preocupar com nada. É um carinho a mais com o atendimento da cliente que eu fui pensando assim, nossa, eu dei a peça, ela se atrapalhou um pouco para abrir o botão ou demorou um pouco mais. Eu acho que eu posso unir essa parte funcional de ir mais rápido no atendimento com um atendimento personalizado. Então eu tenho um jeitinho diferente de pensar o atendimento, justamente focado nesses pequenos detalhes do dia a dia. Então assim, esse não é um curso para te ensinar a ser consultora, mas sim a desenvolver a consultoria de um jeito mais prático. Como eu falei, o script está pronto. A gente já segue uma ordem de atendimento, não é mesmo? Só que na hora de pôr a mão na massa, tem coisas que são muito especiais, simples e fáceis de executar. E é o que eu quero trazer aqui hoje nesse curso para vocês. Bom, mas antes de começar com o conteúdo, eu quero me apresentar. Meu nome é Daniela Yumi, sou publicitária por formação, atuo há 10 anos na área. Meu primeiro contato com a moda foi aos 18 anos. Comecei trabalhando em lojas de shopping, atendendo muitas mulheres, ajudando a encontrar aquela peça para se sentir mais bonita. Então, o meu contato com a autoestima, com as escolhas, começou bem lá atrás. Depois disso, eu passei a atuar na minha área de formação, publicidade. Fui para a agência e ali eu ainda tinha esse universo visual muito presente. Eu atuava em campanhas, fazendo produção de figurino, vendo aquele detalhe da foto, como é que estava a roupa ali no modelo, na modelo, as cores que a gente ia trabalhar numa campanha, que tipo de comunicação, qual era a verba que o cliente tinha, o que ele queria transmitir com essa mensagem de um roteiro que foi realizado. Então, essa conexão entre todas as áreas que eu já atuei me trouxe uma bagagem assim muito especial e eu busco no meu dia a dia trazer esse conteúdo misturado para fazer um atendimento assim especial e personalizado para cliente. Ao longo desse tempo, eu tive algumas formações. A primeira foi num quarto de hotel, eu e mais 3 alunas com a Tita Aguiar. Foi lá em 2012. Eu não tinha ideia do que era
consultoria de estilo. Mas eu achei um curso de uma maneira muito despretensiosa no Google, porque eu tava meio, assim, triste com a minha área de atuação, a publicidade. Eu falei assim, bom, eu não tô feliz aqui, mas eu vou procurar fazer alguma coisa para mudar. Eu encontrei esse curso e falei assim, vou apostar as fichas aí. Eram 2 dias de curso, o dia inteiro num final de semana. Quando acabou, eu saí de lá e pensei assim, uau, isso existe, é muito bacana, é incrível, eu quero fazer isso pra minha vida, porque de alguma maneira eu já faço isso. Sempre tem aquela amiga que ajuda as outras amigas e provavelmente você se vê também nessa situação, que pede um pitaco, que chama para ir comprar junto, não é mesmo? E eu tinha muito disso. Então, quando eu vi que eu podia tornar isso profissional e ainda por cima ajudar mulheres com a sua autoestima, ajudar mulheres a se encontrar, ou seja, uma profissão com propósito, eu quis abraçar isso para mim e eu me aprofundei cada vez mais. Então, depois desse primeiro curso, que foi a porta de entrada para mim, eu fiz um segundo que já demorou um pouquinho mais de tempo no Senac. Foram 2 meses de curso e ali todos os dias tinha aula, então era uma maneira mais minuciosa de consumir o conteúdo da consultoria. Depois desse segundo curso, eu já comecei a ficar mais segura, mas ainda assim sentia aquela questão, parece que faltava alguma coisa. Eu tinha a apostila, eu tinha o passo a passo, eu tinha N ferramentas de trabalho, no entanto, a execução gerava muita dúvida. Mesmo assim, eu dei as caras, até porque a gente está falando de alguns bons anos atrás, 2012. Então, ali eu não tinha muito para onde recorrer. Hoje eu, por exemplo, recebo direct, mensagem via WhatsApp ou até e-mail de profissionais da área pedindo alguma dica, tirando alguma dúvida específica sobre determinadas etapas do atendimento. Hoje a gente tem essa facilidade. Tem o Google que nos ajuda bastante também para coletar informações, né? Mas na época não tinha. Então, ou eu ia com medo mesmo, ou eu ficava travada. Eu preferi seguir esse caminho. Então, eu dei a cara a tapa. Eu errei muito. Claro que eu ainda erro hoje. Todo mundo tá aí aprendendo, né, a cada dia. Mas eu errei bastante, eu falhei, eu fiz de um jeito que hoje eu não faria, né? E eu tenho, assim, certeza que as coisas mais legais que eu aprendi ao longo desses 10 anos foram através não só da minha formação, das áreas que eu atuei, né, como eu dividi aqui com vocês, mas esse dia a dia, né, da dificuldade. A dificuldade, quando a gente está passando, ela muitas vezes nos diminui, nós mesmos nos diminuímos através dela. No entanto, nos ensina muito. Então, eu entendo que esses detalhes que eu acrescento no atendimento, que são exatamente as vivências de cada atendimento, esses detalhes fazem muita diferença hoje para mim, desenvolvendo cada cliente em cada etapa que a gente está passando. Bom, depois do curso do Senac vieram aí tantos outros. Eu tive formação em Nova York, em Londres, eu me formei também em coloração, em escolas diferentes. E o que eu acho muito bacana também é quando a gente tem essa visão de outras culturas, outros olhares, né? Porque não existe uma regra que temos que seguir estritamente daquela maneira. E, por exemplo, no curso que eu fiz em Londres, batendo um papo ali com uma colega de sala, ela era russa e ela já, assim como eu, isso foi em 2019, ela já tinha uma vivência na consultoria, enquanto tinha muita gente que estava tendo um primeiro impacto, ela já tinha uma vivência no universo da consultoria, enquanto tinha muita gente ali que estava conhecendo pela primeira vez o conteúdo mesmo da consultoria. E eu comecei a trocar umas ideias com ela e perguntar, e aí, como que são os seus atendimentos? Como que você faz determinada etapa? Afinal, culturas totalmente diferentes, né? E ela dividiu comigo que
a maioria dos atendimentos dela começa do zero para um guarda-roupa. Enquanto aqui, pra gente, a gente tem a parte de análise do guarda-roupa de um jeito muito forte, né? Isso, além de culturalmente, eu acredito que também tem a ver com o público que ela atendia lá, né? Então, entender esses perfis de atendimento também é bastante importante para, na hora que a cliente está ali na sua frente, você já pescar. O perfil dela é mais ou menos assim. Então eu vou, embora tenha um padrão de atendimento, com ela eu vou trabalhar um pouquinho mais assim, com essa outra eu vou trabalhar um pouquinho mais assim. Sabe, eu acredito que essa bagagem me trouxe um jogo de cintura para poder trazer essa coisa bem personalizada de acordo com a cliente. Você trata todo mundo igual de atendimento? Não. Por quê? Tem algumas que são mais tímidas, tem algumas que gostam bastante da teoria, elas querem saber o porquê de cada coisa. Tem aquelas que querem só tudo pronto, ó, me entrega que é isso que eu preciso. Então, fazer essa leitura da cliente num primeiro momento é primordial. Assim você consegue fazer algo muito mais personalizado e ela vai se sentir mais feliz, segura e até confortável, porque, vamos combinar, o nosso atendimento tem uma parte pessoal muito forte, né? São mulheres, em sua maioria, que estão fragilizadas, que estão infelizes com a sua relação com o espelho. Então é um público que está procurando, está sedento por informação, e quanto mais você entregar essa informação de maneira personalizada, mais ela vai se apaixonar pelo seu trabalho e cada vez mais ela vai divulgar, contar para as amigas e o mais especial e importante de todos, mais ela vai se sentir bonita, né? Porque eu entendo que a beleza ela vem de dentro para fora. E quando ela está se sentindo segura com o que ela está vestindo, fica muito mais fácil de transparecer e as pessoas dizerem assim: nossa, mas você está diferente, você está mais bonita. Mas não é só a roupa. Então, trabalhar a autoestima dessas mulheres é tão especial. E eu acredito que nós temos um trabalho, a gente tem um propósito. Eu prefiro chamar a consultoria de propósito. Nós temos algo assim que as pessoas têm muita sede, né? Tem uma pesquisa que diz que pelo menos 20% das mulheres no Brasil têm questões com autoestima. Assim, quem sou eu para contestar uma pesquisa, mas trabalhando aí com essa parte de autoestima, beleza, moda, eu acredito que esse número assim ele é um pouquinho mais alto. Ou talvez eu só tenha acesso a esses 20%, né? Porque quem chega a nós, você já percebeu, né? Tá fragilizada. Tem uma outra ali que já é mais segura e legal também, mas a maioria tem algumas questões ali para resolverem em relação a aceitar o seu corpo, a entender que você não precisa gastar rios de dinheiro para ter uma imagem legal, não é verdade? Então, em linhas gerais, o que eu quero trazer para vocês aqui neste curso, de uma maneira muito especial, é tudo aquilo que eu não tive ao longo desses 10 anos. Vocês não têm ideia de como eu era sedenta por informação quando eu comecei a consultoria. Eu lembro que certa vez mandei mensagem para uma consultora que tinha um pouco mais de visibilidade na época. E eu falei assim, posso fazer um estágio com você? Era SMS ainda. E ela me deu uma resposta positiva e eu criei aquela expectativa enorme. Mas depois ela nunca mais apareceu. E aquilo me deixou tão triste. Eu pensei assim, nossa, o dia que eu tiver informação para dividir, vai ser muito prazeroso. Eu não sei quando é que esse dia vai chegar, porque parece tudo tão obscuro. 2012, tá? Parece tudo tão obscuro, parece tudo tão nublado na minha frente, eu não sei para onde ir, mas eu sei que eu quero ir. E eu fui. E eu tô aqui hoje para dividir com vocês essa jornada de empreendedorismo, de propósito, de empoderamento das mulheres, que é o universo da consultoria. Vem comigo.